O serviço jurídico de hoje é revisão de contrato de empréstimo para capital de giro. Eu vou te mostrar um caso concreto. O contrato, a análise que você precisa fazer dos termos contratuais, o que deve ser revisto no contrato, como que isso gera um valor a ser restituído ao seu cliente, com base num caso concreto que foi transitado em julgado e ainda teve um erro que reduziu pelo menos pela metade o valor que esse cliente poderia ter recebido. Mas antes eu quero te dar uma revolta aqui. Olha esse trecho de uma decisão do STJ, que ele diz: nos termos da jurisprudência do STJ, em regra, com base na teoria finalista, não se aplica o CDC aos contratos de empréstimos tomados por sociedade empresária para implementar ou incrementar suas atividades negociais, uma vez que o contratante não é considerada destinatária final do serviço e não pode ser considerada consumidora. Tá dizendo que o STJ afasta o CDC nesse tipo de contrato que a gente vai falar hoje, que é empréstimo para capital de giro para empresa. Faz sentido? Eu diria que depende. A gente sabe que hoje tem muitas empresas no Brasil que elas são tão pequenas ou são individuais e que elas têm um caráter muito próximo, ou pelo menos de hipossuficiência muito próxima ao consumidor final. Então é questionável, né, se deveria ou não ter esse afastamento, mas o fato é que ele existe. Isso gera um movimento de mercado de algumas pessoas não querendo atuar com esse tipo de processo, não querendo atuar com as revisões. Ah, mas eu não posso pedir inversão da ônus da prova por causa do CDC. Eu vou me afastar, é melhor não dar, vai dar tudo errado. Vem aquela lamentação e aquele medo, né, de dar tudo errado e afasta muita gente do mercado. Nesses momentos em que muita gente se afasta, muita gente fica receosa para atuar numa causa que tem sim como ter resultado, é um ótimo momento para você colocar coragem, enfrentar a demanda e ter resultado para os seus clientes. Então, esse é o momento de você atuar. Eu já trouxe em outros vídeos aqui que tem uma quantidade massiva de contratos, de empréstimos, de financiamento, que tem problema, que tem cláusulas com vício, que tem valores acima do que deveria estar sendo cobrado, principalmente quando a gente fala de atraso no pagamento. Então, os valores são muito maiores, eles ficam inflados mais do que deveriam. Tem acumulação de juros, de mora, com comissão de permanência. Então, tem muitos casos, tem muitas situações que fazem os contratos violarem direitos de quem está contratando. Além disso, o contrato que eu vou falar hoje é de capital de giro e 4 em cada 10 contratos de empréstimos para a empresa são de capital de giro. Então é um volume gigante, talvez a maior espécie de contrato quando a gente fala de contratos tomados por empresas. Vamos entrar no serviço? O que é esse serviço? É um serviço que é muito fácil de escrever. É uma revisão de um empréstimo na modalidade de capital de giro para analisar se teve alguma irregularidade ou abusividade cometida no contrato que prejudique o tomador desse crédito. É basicamente um cliente empresário seu que fez um contrato de capital de giro, que deve ser quase todo cliente empresário que você tem na sua advocacia. Então, chegou um cliente empresário na sua advocacia, tá conversando ou já tem cliente empresário, bate na porta dele, manda um WhatsApp. A gente não bate mais na porta, né? Só alguns, né? Mas a gente manda um WhatsApp e veja, você fez contrato de capital de giro nos últimos anos? Se você fez, existe uma possibilidade de revisão, porque teve muitos, e tá chegando vários aqui no meu escritório, com cláusulas abusivas, cláusulas que fazem o valor cobrado ser maior do que eu deveria. Então, se você tomou algum empréstimo nos últimos anos, manda pra mim já, pelo WhatsApp, manda um áudio, né? Áudio mais pessoal, manda um áudio lá. Então você tomou algum empréstimo nos últimos anos, é só mandar pra mim, pede pro teu financeiro mandar pra mim ou mandar pra esse e-mail aqui, já coloco o e-mail, que nós vamos analisar pra você. E se tiver direito a alguma restituição, eu te falo. Já começou a oferecer teu serviço hoje. Você pode pausar o vídeo, nem sabe direito o que vai acontecer daqui pra frente, já pausa o vídeo e já começa a mandar WhatsApp pros seus clientes empresários aí. Eu queria saber se você tomou algum empréstimo nos últimos anos, que tá chegando, tem várias ações na justiça, tem várias pessoas conseguindo reverter cláusulas de contratos de capital de giro por abusividade no contrato. Então eu queria analisar os seus contratos e ver se tem algum dos seus contratos ou algum dos seus empréstimos, se você tiver, que foi abusivo. Porque se foi abusivo, você pode recuperar parte do valor. Empresário, mano, tá doido pra recuperar mais um valorzinho, colocar mais ali uns 5 mil, 10 mil, 20, 100 mil, não sei, 1 milhão, vai que seja um contrato grande, né? No bolso, por quê? Pra sustentar a tua operação. Principalmente se ele pegou um empréstimo, talvez ele não esteja ainda naquela suficiência de dinheiro. Talvez ele fosse pegar mais um empréstimo, mas pega o dinheiro dessa ação pra ele, né? Então, pausa aí, já manda o WhatsApp pros teus clientes e vamos continuar o vídeo. Mandou o WhatsApp? Vamos lá. Vamos pro caso concreto.
Qual que é o caso? A Empresa Brasil, ela contraiu um empréstimo de R$21 mil. Quando a gente fala de R$20 mil de empréstimos, provavelmente é uma empresa bem pequena, de pequeno porte, talvez até 100 funcionários, com 36 parcelas de R$1.000 e juros de 3,5% ao mês. Após pagar 5 parcelas, alegou que os valores se tornaram excessivamente onerosos e questionou a abusividade dos juros, a capitalização mensal e a comissão de permanência. Então estava com juros, capitalização mensal e comissão de permanência. Não pode. A gente vai ver isso daqui a pouco na análise do contrato. A sentença, ela veio procedente em parte, apenas quanto ao pedido de vedar a acumulação de cobrança de taxa de remuneração, comissão de permanência, com a correção monetária, os juros remuneratórios e os juros moratórios e a multa contratual, e a condenação do autor ao pagamento de 80% das despesas processuais e honorários advocatícios no mesmo percentual. A parte autora apelou. O recurso foi parcialmente provido, então a importância de você não abandonar os processos e lutar até o fim pelos seus clientes. Afinal, se a gente advoga é para isso, né, para lutar pelos nossos clientes. Então veio no seguinte sentido: limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgado pelo Bacen, readequar os ônus comerciais na proporção de 70% para o autor e 30% para o réu em relação aos custos processuais e fixar honorários advocatícios de R$ 1.400 para a ré e R$ 600 em favor da parte autora. Então perceba que é um caso que a gente só lendo parece que a pessoa se deu mal, né? Nossa, teve que pagar mais honorários ainda para a parte ré do que para a parte autora. Mas analisando o caso, você vai ver que, na verdade, foi um caso muito positivo para o autor e poderia ter sido ainda mais positivo. A decisão, ela transitou em julgado em 2019, o processo foi arquivado e não teve a parte de cumprimento de sentença do autor. Não sei, eu imagino que nesse momento, e talvez você lendo isso, dê a impressão que não valia nem a pena fazer o cumprimento de sentença. Eu acho que ele só deixou. E você vai ver que perdeu uma bolada, perdeu dinheiro, considerando que o contrato foi de R$21 mil, perdeu uma bolada por não ter feito esse cumprimento de sentença. Vamos analisar? Então, o primeiro passo nesse tipo de processo, na análise do teu cliente, depois de mandar o WhatsApp e receber os documentos, é analisar o contrato de empréstimo. Deixei oculto quase tudo que dava, que trazia alguma informação pessoal do autor, e vamos analisar o que importa aqui, que é valor do principal, prazo da operação, valor do IOF, quantidade de parcelas, valor do TAC. E mais para baixo, também encargos moratórios, encargos remuneratórios, juros moratórios e multa. É normal essa estruturação nos contratos de empréstimo, onde você começa vendo o valor principal, o prazo da operação, a taxa de juros, o valor do TAC, normalmente tem, o valor do IOF, normalmente tem, a quantidade de parcelas, tá? Tende a estar nessa parte, na primeira folha do contrato. Com base nisso, eu fui no cálculo jurídico, mas você pode fazer onde você quiser, e adicionei informações do contrato. Coloquei nome do cenário. O que eu estou analisando primeiro? O contrato do banco. Não estou fazendo uma revisão, quero só colocar o que o contrato do banco está falando. Coloquei aqui o valor do crédito, o IOF, o TAC. Você precisa considerar isso no seu cálculo, aonde quer que você esteja fazendo. Depois você precisa ir para a descrição do crédito, ver qual que é a forma de amortização das parcelas, nesse caso foi a price. Se você sabe o valor da parcela, nesse caso nós sabemos, porque está lá. Se você desce mais um pouquinho, a primeira parcela, R$ 1.053,34. Coloca o valor da parcela. Com base nisso, ele vai te dizer quais foram os juros efetivos mensais. Então, pode ser que ele tenha colocado uns juros aqui que tenha sido diferente do efetivo. E de fato foi, ó. Porque ele falou que os juros efetivos é 3,50500. Na verdade, deu 3,3343. Foi até um pouco menor. É curioso, tende a ser maior, mas por algum motivo os juros efetivos foi menor nesse caso. A base de cálculo dos juros, que é sobre o saldo devedor atualizado, já vem pré-preenchido no cálculo jurídico as opções mais comuns nos contratos que você for receber. Como que atualiza a amortização, normalmente é pelo mesmo índice do saldo devedor, atualização da parcela, nesse caso não tem atualização do valor da parcela, os encargos moratórios, que é onde é bem pesado, porque ou você tem juros de mora e multa, ou você tem comissão de permanência, aqui está tendo os dois. As informações de encargos moratórios normalmente estão por escrito, não tabelado. Então, as informações iniciais, que são valores, parcelas, TAC, IOF, tendem a estar numa tabela e o restante tende a estar por escrito. Vai estar lá em despesas, às vezes mora. Cada banco tem um contrato diferente, mas tende a estar assim, dentro da mesma seção. Aqui, ele vai descrever encargos moratórios, na seção 4, e vai dizer, ó, encargos remuneratórios, daí juros moratórios, multa de 2%. E tudo isso foi preenchido aqui no cálculo jurídico. Parcelas pagas a maior. O que é feito quando uma parcela é paga maior? Por exemplo, isso é bem comum, o valor do contrato era R$1.000 e o teu cliente pagou 1.100. Normalmente o banco não faz nada com isso, ele não te devolve corrigido, não aplica nenhuma correção, nenhuma multa para ele, ele só recebe o que é
a maior para ele. E tá feito. Então, quando a gente lida com o cenário do banco, não colocamos cálculos ou diferenciações para parcelas que você pagou a mais. Qual que é o próximo passo? Você criar um cenário de revisão. Então, a revisão, que é o seu cenário, que é colocando as variáveis do jeito que você entende que elas deveriam acontecer. Com base nisso, você vai comparar o que o cenário do banco, como que foi a evolução do cenário do banco e como que foi a sua evolução, como você acredita que deveria ter sido. E nesse caso, quando nós analisamos o caso concreto, vou voltar lá. O acórdão do caso concreto, ele teve a determinação que os juros de 51% ao ano foram abusivos. Deveriam ser fixados na taxa média do mercado, que era 29,35% ao ano. Então eu vim aqui e eu estou fazendo uma simulação da revisão já com os dados do acórdão. Coloquei 2,16, que é o equivalente à taxa mensal. Então eu coloquei que é os mesmos R$ 21.890 pelo price, só que eu sei a taxa de juros, ao invés de colocar a taxa da parcela, e a taxa de juros foi 2,16% determinados pelo acórdão. Além disso, o acórdão traz que eu não posso acumular juros de mora, comissão de permanência e multa. Então, nesse caso, foi retirada a comissão de permanência. E também desejei calcular as parcelas pagas a maior, mas não teve pedido nesse processo de repetição de indébito ou de aplicar juros sobre os valores pagos a mais ou correção monetária sobre os valores pagos a mais, o que aumentaria muito, mas muito o valor desse processo. Eu vou deixar do jeito que está, sem calcular repetição de indébito, apesar desse ser um pedido possível e salvo. Agora eu vou para o fluxo de pagamento do que foi realizado durante o processo. Então, teve o pagamento de 9 parcelas, as 9 parcelas no valor de R$ 1.053,34, que foi quanto o banco falou que era devido para esse empréstimo. Só que o valor revisado, conforme os dados do acórdão, o valor dessa parcela deveria ser R$ 881. Agora eu vou preencher o fluxo de pagamento. Como é que foi o fluxo de pagamento desse caso concreto? Eles entraram com o processo, mas o cliente continuou pagando o empréstimo. E quando teve a decisão procedente, ao final, ali na sentença e depois do acórdão, todos os pagamentos já tinham sido efetuados. Então, essa decisão demorou para sair. Então, acontece que o cliente pagou todas as parcelas no valor que o banco determinou. Então, veja, o contrato do banco determina que a parcela era R$ 1.053. A revisão, com base nos parâmetros do acórdão, a parcela deveria ser R$ 881, mas o valor pago, efetivamente pago, foi de R$ 1.053. Então, você pode vir aqui em editar pagamento, que ele vai mostrar para você sempre o valor do contrato do banco, a revisão, que é o teu cenário, a data de vencimento, a data em que houve o pagamento e o valor pago. Então, nesse caso, eu pedi para ele preencher tudo com o valor que o banco determinou, porque foi o que efetivamente aconteceu. Então, aqui tem alguns facilitadores para você fazer isso de maneira muito rápida. Qual que foi o resultado dessa ação? Lembre-se, o advogado não entrou com cumprimento de sentença. O resultado foi que é devido R$ 6.000 ao autor. E isso sem incluir a correção monetária e juros das parcelas pagas a maior, que poderia ter sido um pedido sim. Deveria ter sido um pedido, na verdade. É possível a inclusão de juros e correção monetária ainda na fase de cumprimento de sentença. Então, num contrato de R$ 21.000, a devolução seria de R$ 6.202. Então, é uma baita devolução. Ainda, se tivesse sido feito o pedido de repetição de indébito, vou adicionar ele aqui para vocês. Salvei. Esse valor de R$ 6.000 sem juros e sem correção monetária, ele saltaria para R$ 12.000. Então, é um contrato de R$ 21.000 que, após a atuação bem feita de um advogado, pode saltar para R$ 12.000. E adicionando correção monetária, talvez esteja em 15, 16, 17 mil reais. Não adicionei aqui para a gente ver. Para você ver como é muito importante analisar com muito cuidado esses contratos. Então imagina, a gente está falando de um contrato que é possível que esse cliente receba 60%, 55% do valor que ele pegou de empréstimo. Olha que interessante, os R$ 12.000 correspondem a 55% do valor que ele pegou de empréstimo. Repito, esse é um caso que transitou em julgado, mas pela decisão não parecer tão benéfica assim, mas não foi feito o cumprimento de sentença lá depois de 2019. Imagina, tá parado lá, essa pessoa poderia receber R$ 12.000. Por isso que é muito importante colocar no cálculo, ver o que está acontecendo. Pode ser que aparentemente não seja algo vantajoso, benéfico, e na realidade é algo muito benéfico para o teu cliente. Se você cobrou 30% desses 12 mil, a gente está falando de R$ 3.600 de honorários, fora outros honorários que você porventura cobrou do teu cliente. Interessante esse caso, né? Interessante como o empréstimo de capital de giro pode ser um baita produto jurídico aí no teu escritório de advocacia. Para continuar, eu quero trazer para você as principais fundamentações usadas na sentença e no acórdão em favor do autor.
Aqui, referente à comissão de permanência, a súmula 294 do STJ, que não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado, apurado pelo Banco Central, limitada à taxa do contrato. Essa súmula quer dizer que o banco não pode arbitrar qualquer taxa de comissão de permanência que ele quiser. Precisa obedecer o critério da taxa média de mercado apurado pelo Banco Central, limitada à taxa do contrato. Então ele não pode colocar uma comissão de permanência maior do que a taxa do contrato e nem maior do que a média apurada pelo Banco Central. A súmula 472, a cobrança da comissão de permanência, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. É basicamente, ou você cobra a comissão de permanência ou você cobra juros remuneratórios, moratórios e multa contratual. Um ou outro, não os dois. Ainda sobre o tema da comissão, a súmula 296 do STJ, que os juros remuneratórios não são cumuláveis com a comissão de permanência. E ainda a súmula 30 do STJ, que a comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis. Então tudo isso para dizer que não acumula e tem a limitação da comissão de permanência. Junta essas 4 súmulas, usa nos seus processos. E os dois principais fundamentos do acordo. O enunciado 1 do grupo da Câmara de Direito Comercial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% ao ano, desde que não ultrapasse a taxa média de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central. Essa fundamentação ela foi usada para dizer que pode ser acima de 12%, que foi um pedido inicial que fosse limitado a 12%, mas não pode ser acima da taxa média do Bacen. E nesse caso, o contrato ficou na taxa média do Bacen, se eu não me engano, 2,16%. Diminuiu em 50% ou 33% o valor dos juros. E ainda a súmula 530 do STJ. Na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada, aplique-se a taxa média de mercado divulgado pelo Bacen, praticado nas operações das mesmas espécies, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor. É mais uma fundamentação para a cobrança da taxa média de mercado. Honorários nesse caso. Nesse caso, você poderia cobrar honorários para começar o processo. Lembre-se sempre de respeitar um mínimo do teu escritório de advocacia e respeitar o valor do contrato. Poxa, se é um contrato que você tem possibilidade de rever R$10.000, não faz sentido você cobrar R$5.000, que é 50% do proveito econômico. Você precisa desse limite. Qual que é uma proporcionalidade em relação ao contrato que eu estou fechando e um mínimo que o meu escritório precisa cobrar. Poxa, ficou abaixo do mínimo para fazer sentido para o cliente. Às vezes faz sentido você fechar uma parceria para alguém que pro escritório faz sentido cobrar um valor menor e você trabalhar através de uma parceria e não investir o tempo do seu escritório de advocacia. Nesse caso, tende a ser comum também um percentual do proveito econômico gerado ao seu cliente. Se você tivesse cobrado, por exemplo, 30% de proveito econômico, dos R$6.000 seriam R$1.800 de honorários. Dos R$12.000, que seria uma possibilidade, seria R$3.600. Se tivesse sido pedido juros e correção monetária do valor pago maior, talvez fosse ali R$20.000, 20 e poucos mil reais, 15, não sei, não fiz o cálculo. Mas seria 30% sobre os 15, 20, 25 mil reais que o teu cliente receberia. Alguns erros que são comuns nesses processos e que é preciso você estar alerta para não cometer. O erro número 1 é alegar fundamentações ultrapassadas, como essa, deve ser limitado a 12%. Já traga uma fundamentação que tenha base e que tenha força para você vencer, que é a da média, a taxa média do mercado. Dos 12%, não vai dar certo nunca, talvez uma raridade aí. Então, utilize boa fundamentação, pesquise e se mantenha atualizado no assunto. Um segundo erro é não fazer o cálculo e achar que o processo não deu em nada, que é o que aconteceu aqui. O processo ele foi bem sucedido, apesar de ter alguns erros, mas não foi dado seguimento, não foi realizado o cumprimento de sentença contra um banco que com certeza vai te pagar, tem dinheiro para te pagar. Então, realizar os cálculos no começo do processo, na análise, no começo e ao final para cumprir a sentença é uma necessidade. Você não pode não realizar, ainda que você ache que não tenha sido benéfico o suficiente. Você só vai saber depois de realizar o cálculo. Terceiro erro que a gente viu aqui, não pedir repetição em dobro. Você tem que pedir repetição em dobro do que foi pago a mais, do que foi pago além do que deveria ter sido pago. É um pedido que tem grandes chances de dar certo, de ser procedente e que eleva muito o valor da sua ação. Eu vou deixar 2 fundamentações aqui na tela para você pesquisar e usar para argumentação da repetição de indébito, tá bom? Que súmula 322 do STJ e artigo 42 do CDC. Anota aí para você pesquisar e usar nos seus casos. Espero que agora você
esteja com vontade de atuar com essa revisão de empréstimo para capital de giro, ou pelo menos fechar parcerias com pessoas que possam atuar em conjunto com o teu escritório de advocacia. Aqui no CJ a gente está trabalhando vários serviços jurídicos, possibilidades de produtos jurídicos para você oferecer na tua advocacia. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal e deixa um comentário falando que serviço jurídico você quer ver analisado aqui no nosso YouTube. Além disso, se você quer fazer cálculos de empréstimo e financiamento, o CJ tem uma ferramenta completíssima de empréstimos e financiamentos que vai de maneira muito profunda e resolve casos complexos, inclusive. Não é só aquele basiquinho, qualquer coisa, trava e não vai para frente. Não, a gente resolve casos complexos lá dentro. Se você atua ou quer atuar com essa área, você precisa dar uma olhada no CJ, no software do cálculo jurídico. Até mais!